Irmãos e irmãs, hoje vamos concluir a sequência dos estudos, dos sermões, nos cânticos dos degraus, no cânticos das descidas, ou no cânticos das romagens. Começamos lá no Salmo de 120 e hoje vamos concluí-lo. Então, abrimos as nossas Bíblias no Salmo de 134, eu vou fazer a leitura. Peço que os irmãos, então, acompanhem o que diz, então, a palavra do nosso Deus. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, pela esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de agora podermos ouvi-la e o Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito, nos ajudar a compreender, nos auxiliar, ó Deus, a entender aquilo que ela quer dizer para nós. E acima de tudo, então, ó Deus, dá-nos o desejo, dá-nos, ó Deus, a vontade de glorificar o teu nome enquanto ouvimos e acolhemos a tua palavra, como também encorajamento para colocar esta palavra, bendita palavra, em prática nas nossas vidas. E assim, ó Deus, glorificarmos também o teu nome, testemunharmos do Senhor e da sua palavra em todo canto, em todo tempo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, no primeiro salmo desta coleção, lá no salmo de número 120, os peregrinos, os israelitas, eles estão ainda muito longe do templo. Até mesmo estão fora dos limites de Israel. Se você olhar lá no salmo de número 120, você vai ver o salmista mencionar, ali no versículo 5 do salmo 120, ele diz: ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Meseque se encontrava na Ásia Menor, e Quedar se encontrava na Arábia. Eram opostos também entre si, um ao norte e outro ao sul. E ambas as regiões estavam muito distantes de Israel, de Jerusalém, melhor dizendo. Assim, de muito longe o povo vinha, em viagem, em peregrinação para a adoração do Senhor em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E isso acontecia pelo menos 3 vezes ao ano, naquelas principais festas que nós já mencionamos aqui algumas vezes. Nos vários desses cânticos, desde o 120 até o 133, hoje vamos falar do 134, nós aprendemos sobre aspectos importantes da nossa vida, tanto espiritual, quanto material, quanto física, quanto no nosso dia a dia. Aprendemos através da vida de um povo muito sofrido, mas também um povo muitíssimo abençoado. É isso que conta cada um daqueles cânticos que nós estudamos ao longo dessas últimas semanas. Na caminhada, então, eles cantavam lembrando a história deles com Deus, através dos tempos. Esses cânticos falavam e falam das perseguições, das discriminações, das injúrias, das difamações que eles sofreram. Fala também do socorro de Yahvé, que jamais dorme e nem sequer cochila. Fala da alegria de poder chegar até o templo para a adoração. Eles cantavam a certeza da misericórdia, do perdão, pois eram pecadores, da proteção e da libertação constantes do Senhor. Na caminhada, eles tinham a fé nutrida, a alma renovada pelo consolo do Senhor e a convicção do suprimento material e espiritual de Deus em todo o tempo. Também cantavam sobre o temor de Deus na comunhão da família, recordavam os livramentos constantes de Yahvé e as suas infinitas e diárias bênçãos. Proclamavam, enquanto cantavam, a todos os povos de Israel quem é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que ouve, o Deus que atende com graça, com perdão, com misericórdia a todos que o invocam.
Eles lembravam, nesses cânticos, que nesse Deus há paz, há tranquilidade, há regozijo e consolo na alma, tal qual uma criança quando está confortavelmente segura no colo da sua mãe. Por fim, eles louvavam a Deus, lembrando das promessas do Redentor que viria, e de uma vez por todas lhes daria o descanso dos seus inimigos, do próprio pecado, e por fim venceria o maior dos inimigos, a morte. Em tudo isso eles aprenderam também sobre as delícias de se viver em comunhão, e de que é exatamente nessa união comum de corpo e espírito que está a bênção eterna de Yahvé, conforme vimos domingo passado. Por isso eles não deveriam negligenciar esta comunhão, esta caminhada, esta ida, esta presença e participação no culto a Deus no templo em Jerusalém. Eles deviam priorizar isso, buscar isso, viver para isso. E hoje, queridos, neste último salmo, nós temos o registro do adeus dos peregrinos. No primeiro salmo eles estão longe. Neste último salmo eles estão de volta, de saída, de partida para casa. Do tempo da adoração, agora eles têm que retornar para casa, onde eles prestaram então esse serviço de adoração e os sacrifícios ao Senhor. Eles estão prontos para voltar para casa. O Salmo então 134 é uma chamada para a adoração solene, e ele trata do sentido da vida, que é glorificar o Senhor. É um pequeno cântico então, que mostra para nós o propósito do culto e da nossa vida, da existência humana. O sentido da vida é vivermos para Deus. Não existe outro. Se temos essa compreensão de que a nossa vida é para servir a Deus, glorificar a Deus, viver para Deus, todas as outras coisas estarão em ordem, estarão no seu lugar. Teremos satisfação, alegria, plenitude, mesmo diante das tribulações, conforme podemos ver nestes cânticos, na vida deste povo, relatada nestas músicas, enquanto eles caminham, ou caminhavam, peregrinando por Israel, indo até Jerusalém, e até mesmo quando estavam no templo. Ele começa então o Salmo de número 134, dizendo assim: bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Essa nossa versão aqui, Almeida e atualizada, ela omite o que tem ainda no hebraico, e que a Almeida Revista e Corrigida traz. A versão Almeida e Corrigida, ela é mais literal nesse ponto. Ela diz assim, nesse primeiro verso: eis aqui, começa assim, o que a nossa versão aqui omite: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Então, mesmo expressando, excluindo essa primeira expressão, ela está no original, e ela quer dizer exatamente isto, é uma chamada de atenção. Apesar de na nossa versão termos aqui o bendizei, que já, mesmo que oculta, mas dá para nós entendermos, bendizei é uma chamada à adoração, mas no original tem o eis aqui, é de fato esta chamada de atenção. Prestem atenção. Os estudiosos então são unânimes em afirmar que este povo, que os adoradores, que os israelitas estão prestes a voltar para casa. E eles então proferem esta chamada aos levitas e aos sacerdotes, que iriam trabalhar no turno da noite, nos serviços do templo, deixando então tudo preparado para os serviços de adoração, de louvor, de sacrifícios e os demais trabalhos que aconteceriam no dia seguinte no templo. O trabalho, de fato, era muito grande, era muito exaustivo. E foi necessário que, na lei de Moisés, que Deus então estabelecesse uma tribo inteira
de israelitas, os levitas, para cuidar dessa tarefa, para cuidar do culto, para cuidar da adoração, para cuidar do ensino. Uma tribo inteira que não recebeu uma terra, que não ia, portanto, se preocupar em lavrar a terra, em colher, pois as outras 12 tribos iriam ter a sua terra, iriam trabalhar, iriam colher, enfim, iriam produzir, iriam cuidar do gado, iriam dar uma parte da sua produção para alimentar, cuidar de todas as necessidades físicas, materiais dos levitas. Tal era a importância para Deus, tal é a importância para Deus do seu culto, da adoração do seu nome, de se conhecer quem Ele é. Tinha uma tribo inteira, um descendente de Jacó, os filhos de Levi seriam então, foi a tribo designada para cuidar desse trabalho, para ensinar o povo a lei, para louvar a Deus, ensinar o povo a louvar a Deus, para oficiar os sacrifícios e para serem os mediadores entre o povo e Deus, e para abençoar o adorador em nome de Yahvé. Esse era o serviço, eram os serviços dos levitas e dos sacerdotes. Davi, que compôs a maioria dos salmos, nós já citamos isso, mencionamos isso alguns cultos atrás, no livro das Crônicas, está lá descrito, a partir do capítulo 23, o segundo livro das Crônicas, ainda não havia o templo, mas já havia o tabernáculo no tempo de Davi, ele descreveu lá todas as funções, e nomeou lá quem seriam os porteiros, os zeladores, os cantores, os guardas do templo, enfim, todas as funções dos levitas. Davi deixou tudo descrito, designado, e quando o templo fosse construído por Salomão, seu filho, já teria então todas as tarefas determinadas para cada um deles. Então aqui, nós vemos neste salmo, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. Esta palavra está sendo dirigida pelos adoradores, pelos israelitas que estão voltando para casa, e eles dirigem então, na saída do templo, eles dirigem essa palavra para os levitas, os sacerdotes que estão no templo, que vão ficar no templo, que vão ocupar o turno da noite. São esses os que servem na casa do Senhor, que assistis na casa do Senhor. São chamados nas Escrituras várias vezes como servos do Senhor. Esta palavra, em primeiro lugar, portanto, não é para todo o povo, mas é o povo dando essa palavra, chamando a atenção dos levitas e sacerdotes, para que eles, então, bendigam ao Senhor, para que eles louvem ao Senhor. Alguns serviços que esses sacerdotes e levitas precisavam fazer durante a noite. Eles precisavam manter o fogo aceso do altar. Havia um fogo, onde eram queimadas as ofertas, e este fogo precisava ficar 24 horas aceso. Esse fogo não poderia ser apagado. Portanto, tinha levitas, tinha homens que precisavam fazer a ronda, a visitação e prestar atenção para que o fogo não se apagasse. O candelabro que estava ali no Santo dos Santos com a arca precisava ficar aceso. Havia os cantores, os músicos, que ficavam no templo, e 24 horas havia música, havia louvor e adoração, havia canto no templo. Isso não podia parar. De hora em hora eram revezados os cantores, sem interrupção. A atividade no templo de Deus, na casa de Deus, na adoração a Deus, no serviço a Deus, 24 horas, o tempo todo. A música era constante e os demais serviços precisavam ser feitos, cuidados. Havia os guardas do templo que guardavam de fato, como policiais, para que o templo não fosse invadido, para que as ofertas recolhidas durante o dia, as oferendas que eram colocadas e depositadas em diversos compartimentos que havia no templo, ou ainda no tabernáculo, para que não fossem roubados. Havia, então, os guardas do templo, que eram os levitas, que cuidavam, portanto, de guardar, de organizar todas essas coisas
que eram trazidas, até mesmo dinheiro em espécie que os fiéis ofertavam. De fato, era muito trabalhoso esse serviço, especialmente quando realizado à noite. Pois o sono, quem é que trabalha à noite? Quem é que vira à noite trabalhando? Quem é que tem o turno da noite para trabalho? Temos aqui alguns militares, né, que por vezes precisam, ou precisavam, né? Mas depende, na época não precisa mais tirar serviço, não é? Mas precisa tirar serviço. Passar lá 12 horas, passar a madrugada, não é? E precisa estar alerta, precisa estar atento, não pode dormir, não pode descansar, não é? Assim acontecia lá no templo, era muito trabalho, e esse trabalho à noite era muito mais difícil. O sono, o cansaço são mais propícios para as horas da noite, por uma questão muito óbvia. E por causa então desse envolvimento todo dos levitas nesse serviço, nessa assistência à casa de Deus, com esse trabalho, vamos dizer assim, braçal, é que os peregrinos, os adoradores, chamam a atenção deles. Bendizei ao Senhor, vós todos que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. É uma chamada, é um alerta, para que eles todos se lembrassem, não apenas os cantores, não apenas os instrumentistas, de que eles não estavam apenas fazendo um serviço braçal, não estavam apenas deixando em ordem as coisas para o dia seguinte, mas que o trabalho deles, além de físico, era espiritual. Era um culto a Deus. Bendigam ao Senhor, louvem e adorem o seu nome, enquanto vocês servem na casa de Deus. Os porteiros, os guardas, os zeladores, os cantores, os músicos, não esqueçam, é um serviço espiritual. Portanto, não façam de maneira mecânica. Não façam como que apenas para cumprir a lei. É a lei de Moisés. Foi estabelecido que o fogo não pode se apagar, que os cantores não podem parar. Então vamos lá, vamos cantar lá, vamos acender ou deixar o fogo sempre aceso. Vamos lá organizar as ofertas, vamos guardar as coisas nos seus devidos lugares. É um serviço espiritual. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Verso 2: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De que maneira vocês devem servir ao Senhor? De que maneira vocês devem bendizer ao Senhor? Existe uma forma, existe uma maneira, designada pelo próprio Deus. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que você quiser, é do jeito que Deus determinou, é do jeito que Deus escreveu na sua lei. Erguei as mãos. Por vezes nós vamos ver nas Escrituras, nós vamos ver nos vários relatos, nos Salmos, nos profetas, no Antigo Testamento, como também algumas vezes no Novo Testamento, nós vamos ver que os fiéis, que os judeus, hebreus, israelitas, também os cristãos, eles se ajoelhavam. Por vezes eles se prostravam. Outras vezes nós vamos ver relatado no Antigo Testamento que eles se jogavam no chão, que eles se cobriam de pano de saco, que eles jogavam cinzas sobre si. Nós vamos ver várias formas e maneiras de eles visivelmente, fisicamente, demonstrarem o seu louvor, a sua adoração, a sua contrição. Eram práticas comuns, eram práticas, vamos dizer assim, até que corriqueiras, mas que simbolizavam reverência, temor, dependência de Deus. Nós não, na igreja, a nossa igreja, nos tempos de hoje, nas igrejas reformadas, nós não proibimos que se levante as mãos, nós não proibimos que se ajoelhe, que se dobre, nós não temos essas práticas, não proibimos
não proibimos, mas também não incentivamos. Por quê? Porque o que Deus espera de fato do adorador é uma atitude sincera do coração. É algo que parte do coração. É o que importa. Acima de todas as coisas. Isaías 1,15 escreve assim. Se você ler lá o primeiro capítulo de Isaías, você vai ver que Deus estava indignado com aquele povo. E ele diz assim no versículo 15: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês vão ver o relato lá no capítulo 1 de Isaías, exatamente isso. O povo ia ao templo, ou ia ao tabernáculo, ia à casa de Deus, ia para o serviço de adoração a Deus. Iam lá e cantavam, e levantavam as mãos, e oravam. Mas Deus diz: eu escondo os meus olhos de vocês, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. A vida de vocês, quando não estão aqui, não é uma vida que está me agradando. É isso que Deus está dizendo. Vocês não estão cuidando dos órfãos, das viúvas. Pode ler lá na sequência do versículo 16, 17, Isaías. Vocês não estão fazendo as obras que eu determino que vocês façam, que um verdadeiro adorador deve fazer. Ou só é um verdadeiro adorador quando, de fato, adora a Deus, adora ao Senhor desta maneira. Lembra-se o que o próprio Senhor Jesus disse certa feita? Quando os seus discípulos disseram assim: mas quando é que o Senhor nos viu fazer isto? Que era dar de beber, que era adorar, dar de beber, dar de comer, visitar o enfermo, visitar o preso, enfim. Não é? Quando é que de fato o Senhor nos viu adorar o Senhor? Quando vocês fizeram essas coisas. Quando vocês atenderam os órfãos, as viúvas, quando vocês visitaram os necessitados, acudiram àquele que precisa, lutaram contra as dificuldades das viúvas, o direito dos órfãos que não estavam sendo atendidos. Foi nesse tempo, é nessa época, com essas coisas, vocês estão me honrando, me louvando. Jesus disse isso com relação aos seus discípulos. Era a mesma coisa que Deus estava dizendo aqui para o povo através da boca do profeta Isaías. Vocês vêm à minha casa, vocês levantam as mãos, vocês fazem todas essas coisas, mas eu escondo os meus olhos de vocês. Porque Deus de fato conhece o nosso coração. 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo escrevendo então ao seu servo e jovem pastor Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo 2,8: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que isso quer dizer? O que quer dizer levantar mãos santas? A resposta está na sequência do versículo: sem ira e sem animosidade, com o coração cheio de graça, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de comunhão com o outro, cheio de edificar o outro, cheio de amar a Deus através do outro, de amar o outro, de fazer o outro, de olhar o outro. Então levantem mãos santas. As mãos são santas quando são levantadas através de uma vida cheia de graça, de amor, de disposição, de olhar para o outro, de servir a Deus servindo ao outro. E é simplesmente o cumprimento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Paulo vem e resume lá em Romanos, capítulo 13, ele diz assim, que a lei é o amor. É assim que se cumpre a lei. Era desta maneira que os sacerdotes e levitas, eles deviam bendizer ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor no santuário, servindo ao Senhor no templo. Não poderia ser mecânico. Eles tinham que ter uma vida, enquanto não estavam servindo no templo, uma vida digna de um adorador. Uma vida de serviço ao Senhor, para que quando chegassem no templo,
quando erguessem as suas mãos em direção ao santuário, de fato Deus olhasse e visse o coração deles, e não apenas o exterior, mas o interior de um verdadeiro adorador. As mãos, nesse texto, as mãos na palavra de Deus, vão simbolizar as nossas obras, os nossos feitos, as nossas atitudes, as nossas práticas em santidade, não é isso? Não é com as mãos que fazemos as coisas? Não é com as mãos que servimos os outros? Não é com as mãos que nos servimos a nós próprios? Com as mãos. Simbolizam então o serviço. Simbolizam ações, atitudes. Mas a palavra aqui vai dizer para aqueles levitas e sacerdotes, para que eles então levantassem as mãos para o santuário, na direção do santuário. Por que isso? Porque no santuário, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então era para lá que eles deveriam levantar as suas mãos, na direção do santuário. Erguer as mãos, portanto, para o santuário. Pois é lá que está a representação de Deus. É o simbolismo da sua eterna presença no meio do seu povo, junto com o seu povo. É por isso que os peregrinos eram ordenados a viajar de todas as regiões de Israel e caminhar para Sião, caminhar para Jerusalém e para no templo adorar. Porque Yahvé é o Deus de Jacó, é o Deus sobre todas as coisas, que pessoalmente abençoa o seu povo. Então os israelitas estavam prontos para ir para casa. Mas antes de sair de lá, eles chamam a atenção daqueles servos. Bendigam ao Senhor. Continuamente. Louvem ao Senhor. Não apenas façam o trabalho aí, braçal, que é necessário. Mas façam isso com a mente, com o coração, cheio de fervor, cheio de fé, cheio de adoração ao Senhor. Basta lembrar também que esta arca ficando então no Santo dos Santos, e que apenas uma vez ao ano o sumo sacerdote era autorizado a entrar no Santo dos Santos e lá fazer a expiação pelos pecados do povo. Não é interessante? Neste tempo, nesta época, o pecador, ele não fazia a sua oração pessoal a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Porque ele não tinha acesso a Deus para o perdão dos pecados. O intermediário dele era o sacerdote. Ele precisava, quando ele reconhecia o seu pecado, ele precisava pegar lá a sua oferta, um carneirinho, enfim, levar até o tabernáculo ou ao templo, e aí o sacerdote e os levitas faziam a medição, a conferência, se aquele animal era apropriado para a oferta, se não era aleijado, se não tinha manchas, se não era doente, se não era raquítico, mas se era um animal próprio para aquilo, como foi designado, ele entregava esse animal para o sacerdote cortava a garganta do bichinho, derramava o sangue sobre a bacia, e então fazia-se oração, o sacerdote sobre esse animal, então o pecado do ofertante era perdoado. E uma vez por ano, o sacerdote aspergia o sangue dentro do Santo dos Santos, pela expiação, para expiar o pecado do povo. Uma única vez ao ano era feito isso. É muito interessante nós pensarmos nisso, não é? E até surgiu entre os judeus uma prática, não está na lei, mas surgiu aquela prática de amarrar uma cordinha no tornozelo do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Se acaso ele acontecesse lá um ataque cardíaco, se ele morresse lá dentro, que as pessoas podem morrer em qualquer lugar, não é? Ou dá para escolher o lugar para morrer? Alguns até escolhem, né? Mas a gente não sabe quando vai morrer. E aí, mas ninguém podia entrar lá. Eles tinham esse zelo, esse medo, esse entendimento.
Talvez hoje nós não víssemos assim, não é? Mas eles viam, não pode entrar lá. Então, se acaso ele morrer, o que vai acontecer? De vez em quando nós damos uma puxadinha lá na cordinha para ver se o sacerdote se mexe. Eles colocavam uns sininhos também, um cencerro. Não é? E aí, opa, estão escutando lá. O sumo sacerdote está fazendo o seu serviço, nós estamos escutando. Ele está vivo lá. Se estivesse vivo, tudo bem. Se não tivesse, né, puxa, não dá sinal nenhum. O cencerrinho não mexe mais, o sino não toca. Morreu o homem. Vamos puxar o bichinho de volta de lá. Não é? Tal era o zelo, o cuidado que eles tinham em cumprir a lei de Deus. Bendizei ao Senhor. Então era para o santuário, era na direção do santuário, porque Deus é que estava lá. Era o simbolismo de que Deus estava presente no meio do seu povo através do símbolo da arca, do símbolo do santo dos santos. Mas ele diz, bendizei ao Senhor. Bendigam ao Senhor, é louvar ao Senhor, é elogiar ao Senhor, é falar bem do Senhor, é exaltar o Senhor, é reconhecê-lo por quem Ele é e pelo que Ele faz. É o que se requer daqueles com quem Deus fez uma aliança, um pacto, para ser o nosso Deus e para nós sermos os seus servos, os seus adoradores. Deus fez uma aliança conosco, um pacto conosco, de andar conosco, de andar com eles, de andar com cada um de nós. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não apenas com o corpo, não apenas com a presença, não apenas com o físico, não apenas com os trabalhos diversos que são requeridos dos servos de Deus na casa do Senhor, mas adorar especialmente em espírito e em verdade, além da sinceridade, a verdade da palavra de Deus, tal qual Jesus Cristo é a verdade, tal qual é a sua palavra que é verdade. É desta maneira que eles deveriam bendizer ao Senhor. Portanto, eles não poderiam e não deveriam adorar ao Senhor do jeito deles, à maneira deles, usando da criatividade deles. Não, era do jeito de Deus, como estava prescrito na obra de Deus, na palavra de Deus, na lei de Deus. Verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Agora vem a resposta dos sacerdotes e dos levitas. Eles ouvem o canto, o clamor, o alerta, a chamada do povo, quando esses estão indo embora. Agora os levitas, os sacerdotes que estão no templo, respondem, como se fosse aí, então, esse cânone, não é? Um fala e o outro responde. Então é mais ou menos isso que acontece aqui neste salmo, neste cântico. Vem a resposta então deles ao povo que está voltando para casa. De Sião, por quê? Porque é de Sião que vem a bênção de Deus. Sião é onde está colocado, erguido, construído o templo de Jerusalém. É de Sião, é de lá que ele, no entendimento dos israelitas na época, habita. É de lá que Yahvé governa todas as coisas, dirige todas as coisas. São bênçãos inesgotáveis, plenas e suficientes. São as bênçãos de Yahvé, as bênçãos de Deus, o Deus de Jacó, o poderoso de Jacó, conforme nós já lemos e estudamos aqui nesses cânticos de romagens. São bênçãos do Criador. Bênçãos do Criador dos céus e da terra. O que isso significa? O que significa Deus e Yahvé ser o Criador dos céus? Significa, irmãos e irmãs, que todas as bênçãos espirituais que podemos ter vêm dele. É o Deus do céu, o Criador do céu, que habita no céu, como também habita com o contrito e com o arrependido de coração. É o Criador. Bênçãos espirituais, nós precisamos, nós necessitamos. Aonde devemos buscar? Em Yahvé, em Deus, no Criador de todas as coisas, no Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Criador, é dele que provém, é de lá, não é em outro lugar.
pois não há outro Deus. Há um único Deus. Efésios 1:3 diz exatamente isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito, bendigam, falem bem, exaltem, enalteçam aquele que abençoa espiritualmente você. Reconheça de onde vem a bênção. Mas Ele é também Criador da terra. É o Deus Criador que está pronto e desejoso de abençoar a sua criação. Toda a criação. Nós sabemos que o nosso Deus, que é Criador do céu e da terra, é um Deus bom. Que Ele não abençoa apenas o crente, não apenas o judeu. Que Ele abençoa toda a raça humana. Pelo menos 2 exemplos. Primeiro, há sol e chuva, tanto para os bons quanto para os maus. Os bons aqui são os filhos de Deus. Os maus são os que não conhecem a Deus, não amam a Deus. Chove na plantação do ímpio. Também faz sol lá. Germina também a semente que foi plantada no campo do ímpio. É Deus abençoando. Deus abençoa, dando inteligência às nações, aos governos, para instituir justiça na sua terra, no seu povo. Há leis. Há leis para refrear o pecado e a injustiça. Imaginemos se não tivesse lei. Mesmo leis falhas, não é? Feita por homens ímpios. Não há melhor exemplo do que o nosso país? Mas mesmo essas leis, poucas, pequenas, rasas, nos protege. Protege o povo. Protege os bons, como também protege os maus. Até os maus se valem da lei, contornar aqui e acolá para benefício próprio. Não é? Mas é Deus abençoando a humanidade. Creio que se Deus não fizesse isso, e muitas outras coisas, nós não duraríamos um segundo. Seríamos eliminados, extirpados. A maldade é tão... O que aconteceu antes do dilúvio? A maldade tomou conta do mundo, não foi isso? Que Deus resolveu, eu vou ter que acabar com isso. Vou ter que acabar com esse povo. Não dá para viver mais aqui. Deus chega a dizer, ou melhor, né, Moisés chega a registrar uma palavra de Deus para compreendermos, né, para nós podermos compreender. Deus dizendo assim, que se arrependeu de ter criado o homem. Mas como é que Deus pode se arrepender? Nós entendemos que é uma figura de linguagem, porque Deus de fato não se arrepende, como também não se esquece. Várias vezes vimos aqui na sua palavra dizendo que Deus se esquece, ou que Ele se lembrou de tal coisa. Deus não se esquece, mas simplesmente uma linguagem humana para que nós pudéssemos entender de fato o que estava acontecendo. Então, Deus é o Criador de todas as coisas e Ele quer de fato abençoar a sua criação e todo o seu povo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não são os sacerdotes que abençoam o povo. Não são os levitas que abençoam o povo. Não são os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes que abençoam o povo. Não são os irmãos e irmãs que abençoam um ao outro. Até ouvindo um sermão a respeito disso, dia desses, o reverendo Nicodemos falou exatamente isso aqui. Esse negócio de pedir para o irmão do lado, fale para o seu irmão do lado, ó, eu te abençoo, meu irmão, eu abençoo você. Ele não tem base bíblica para isso. Quem abençoa é Deus. Nós podemos ser bênçãos na vida do irmão? Sim. Deus falou isso através de Abraão. Seja bênção. Mas nós não temos poder em nós mesmos, e mesmo para abençoar alguém, ou para sermos uma família que abençoa alguém, de alguma maneira abençoar alguém,
Nós não abençoamos porque estamos dizendo, nós abençoamos porque podemos viver, pregar a palavra, de acordo com a palavra, e assim ser bênção, edificar a vida do outro nesse sentido, mas nós proferimos bênção, como que se fosse aí até mesmo, alguns tomam por isso, né? Um benzimento, não é? Uns benzer alguém. Isso está mais próximo de superstição do que qualquer outra coisa. Então, nem os sacerdotes aqui tinham poder em si mesmos para abençoar alguém. Eles proferem a bênção de Deus em favor do povo. É Deus quem abençoa. Eles não tinham poder em si mesmos para abençoar quem quer que fosse, pois eles mesmos eram necessitados das bênçãos de Deus, tal qual nós somos. Era, portanto, queridos, uma oração para que a providência de Deus acompanhasse cada um dos seus servos, concedendo crescimento espiritual para os peregrinos que voltavam para casa, concedendo bênçãos do cuidado, da proteção, do alimento, das necessidades atendidas. Era uma oração que os sacerdotes então faziam, mas a bênção era de Deus. E esta bênção, certamente, aqui o escritor do Salmo está se referindo a Números capítulo 6, versos 24 a 26. É uma bênção que por vezes nós mesmos proferimos aqui no final do culto. Raras vezes, mas já temos feito isso. Que diz assim, Números 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Os sacerdotes proferiam esta bênção. O Senhor que te abençoe. O Senhor que te cuide. O Senhor que te dê graça, que te dê paz. É o Senhor quem abençoa. Portanto, assim, nutridos, alimentados espiritualmente, aqueles peregrinos que voltam então para casa, são enviados ao mundo. E no caminho de volta para casa, e na sua vida, no dia a dia, aonde moram, aonde residem, eles são chamados, convocados a fazer diferença, com uma vida de santidade e de louvor ao Deus Yahvé, que eles acabaram de adorar e de louvar no tempo da festa. Algumas aplicações então para nós hoje. Em primeiro lugar, queridos, nós também somos chamados a orar. Assim como os sacerdotes oraram aqui pelos peregrinos. Nós também somos chamados a orar por nós mesmos. A orar pelas nossas famílias. A orar pela nossa igreja. A orar pelos crentes ao redor do mundo. Não basta virmos ao templo, cantarmos, orarmos e lermos e estarmos juntos. Mas precisamos ter uma vida de oração. Nós podemos fazer agora uma retrospectiva da nossa semana? De como foi a nossa semana de oração? De quantas vezes nós oramos? De quantas vezes intercedemos por nós mesmos? Por alguém? Se nós fizermos isso uma vez na semana, uma vez no dia, 3 vezes ao dia, como Daniel, o profeta, lembra-se? Daniel orava 3 vezes ao dia. Então nós somos convocados, somos chamados à oração. Também nós aprendemos, queridos, que é necessária a manutenção da comunhão com o Senhor, por meio da santificação de vida, pois só há comunhão com Deus em santidade. Pois sem santificação também ninguém verá o Senhor. Se nós fôssemos estudar aqui o que é que esses levitas e sacerdotes precisavam fazer, o ritual de purificação que eles precisavam passar, para eles poderem entrar no templo e fazer o serviço que lhes era designado, nós vamos ficar malucos. Qualquer coisa que fugisse à norma, eles teriam que sair do templo, trocar as roupas, tomar banho, purificar-se, vestir novas roupas e aí entrar para seguir o serviço.
Vocês se lembram do bom samaritano? Quando tem um caído, esse caído à beira do caminho, no caminho de Jericó, e aí aqueles 3 homens passam por ele. Vocês se lembram? Ali descreve muito bem a história dessa purificação. Passa um levita e vê alguém semi-morto, ou alguém que lhe parece morto. Os levitas e sacerdotes não podiam se aproximar de mortos. Porque se eles se aproximassem ou tocassem no morto, eles precisavam voltar para o templo e se purificar. Então ele usou desse expediente para não atender o samaritano. Ele pôs culpa na lei. Ele pôs culpa na palavra. Ele usou a palavra indevidamente. Para não tocar, para nem se aproximar daquele homem, que ele não sabia se estava morto. Vai que ele está morto. E aí eu vou ter que voltar para lá. A mesma coisa aconteceu com o sacerdote, que passa de largo. Mas aí vem o samaritano. E aí o samaritano se compadece. E enfim, conhecemos a história. Pega aquele homem, coloca na sua montaria, leva para a hospedaria, dá-lhe o tratamento que precisa, paga-lhe as despesas. Enfim. Então, se nós pensamos de como é que esses sacerdotes precisavam se apresentar no templo, como é que deveria ser o serviço deles, como é que eles deveriam estar purificados, que vida santa eles precisavam ter, será que para nós é diferente? Será que nós devemos nos apresentar ao Senhor 24 horas por dia? De que maneira? De que forma? Precisamos fazer isso em santificação. Buscar a santificação em todo o tempo, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, no nosso viver. Afinal, somos chamados os santos do Senhor. Em terceiro lugar, nós também somos lembrados nesse salmo a respeito de quem Deus é. É o Senhor soberano sobre toda a terra, o Criador dos céus e a terra. É quem decreta os rumos da história. A história passada, a história presente, a história futura, a história da humanidade. Ele é o Criador, sustentador, mantenedor de toda a história. E mais, não só a história da humanidade, mas da minha história, da sua história. É um Deus pessoal. É um Deus que se chama pelo nome e que conhece o teu nome. É um Deus que se relaciona comigo e com você. É um Deus que habita em você por meio do Espírito Santo dele. Somos lembrados então a respeito de quem Deus é. É esse Deus. Portanto, devemos olhar com reverência. Devemos valorizar esses princípios, pois isso evidencia a nossa própria identidade como servos do Senhor. A Bíblia vai dizer, além de servos, somos amigos de Deus, porque Ele nos fez assim. Por fim, queridos, nós aprendemos que nós não precisamos mais peregrinar para Jerusalém. Nós aprendemos que o templo não é um lugar mais santo que a nossa própria casa. Nós aprendemos que agora nós aqui somos sacerdotes. Todos nós somos feitos reino de sacerdote. Pedro escreve isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vós sois nação santa. Não é? Sacerdotes vocês são. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos de um sacerdote que uma vez ao ano entra no Santo dos Santos para expiar os nossos pecados. Nós mesmos, como diz Hebreus, o véu foi rasgado de cima a baixo quando Jesus proclamou aquela palavra na cruz do Calvário, está consumado, e expirou e morreu. A cortina que separava o Santo dos Santos do resto do templo rasgou-se de cima a baixo, dando-nos a entender que abriu-se a porta do Santo dos Santos, o acesso.
Não precisamos de um sacerdote com cordinha amarrada no pé, porque era proibido entrar lá, aquele que não fosse sumo sacerdote, em qualquer dia. Podemos entrar na presença de Deus, a qualquer instante, com ousadia, diz Hebreus, não é? Entremos ousadamente, corajosamente, porque não seremos exterminados. Então nós aprendemos isso. Não precisamos mais ir a Jerusalém. Não precisamos mais imaginar ou pensar que nós temos um templo, ou um altar, ou um lugar que é santo, que só um pode pisar. Todos temos acesso a Deus, porque agora todos estamos debaixo do sangue da nova aliança. Adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. E assim, queridos, precisamos aprender como aqueles peregrinos precisaram aprender. Agora, domingo a domingo, de domingo a domingo, no dia a dia, nós peregrinamos pela vida, vivendo e nos movendo no Senhor. E pela relação que nós temos com o Evangelho, com Cristo, nós sabemos que tudo deve ser feito para a glória dEle. Tudo. Nada fica de fora. É o que diz-nos a resposta à primeira pergunta do nosso breve catecismo, o catecismo de Westminster. Que o objetivo principal da vida humana, qual é? Glorificar a Deus, louvar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, queridos, quando nós lemos, quando nós oramos, ou quando nós cantamos este salmo, nós somos todos convocados como servos de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, adultos, jovens, crianças, idosos, nós somos todos convocados a exaltar a Deus, a glorificar a Deus, a bendizer o seu nome com mãos santas, com uma vida santa. Pensamentos, palavras e atitudes purificadas, separadas. Pensamentos, palavras e ações que edificam ao outro, que buscam sempre olhar o outro, não a si mesmo, que não fica olhando o seu próprio umbigo, mas olha o outro, a satisfação, a plenitude, a alegria do outro, pois isso glorifica a Deus, alegra a Deus, exalta o nome de Deus, isto proclama o nome de Deus em todos os cantos. Deus vai ser conhecido por conta das nossas atitudes, atividades santas. Não é por aquilo que eu construo, não é por aquilo que eu sou, que eu faço, que me exalta, que me glorifica, que me traz holofotes, mas é por aquilo que eu edifico no outro, que eu levo o outro, que eu apoio, ajudo o outro, que eu exalto e elevo o outro. Assim é uma vida santa. É assim uma vida que glorifica a Deus. Hebreus vai dizer exatamente assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Precisamos reconhecer isso. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que doce, que profundo, que perfeito consolo nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.